Oi, gente. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um vídeo que eu assisti hoje pela manhã, acho que foi uns 8h30, 9 horas. Vou colocar o link na descrição, em que o Bernie Sanders, lá nos Estados Unidos, ele fez uma reunião de pessoas para discutir a questão da mudança climática, não é? E o prefeito Dale Ross, de Georgetown, no Texas, e é um prefeito republicano, conseguiu fazer uma coisa extraordinária e a gente vai conversar sobre isso. E na verdade uma coisa nova que eu aprendi sobre o Bernie Sanders. Bernie é aquele oposto do político tradicional. O político tradicional, quanto mais você conhece o político tradicional, mais você abomina o político tradicional. Bernie é o contrário. Quanto mais você conhece Bernie, mais você o admira, mais você, enfim, vê que ele é uma figura respeitável, elogiável e tal. Então, gente, se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Tem a sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular toda sexta-feira, discutindo filmes e séries. E essa semana vai ter o Filosofando sobre games, aí com um jogo que tem tudo a ver com o nosso momento atual e que é um jogo que discute uma teoria que é uma grande influência nos ultraliberais que hoje controlam a economia do nosso país. Então, fica aí um chamamento para vocês ficarem de olho. E continuem votando em mim no Desafio Melios. Toda vez que você vota, você concorre a um iPhone X. Pois bem, gente, o que é interessante desse prefeito Dale Ross? Começa pelo fato de ele estar no Partido Republicano e o que ele fez foi, ele converteu as empresas de utilidades energéticas lá na cidadezinha dele a serem baseadas 100% em energia renovável. Aí muita gente pensa que essa é uma questão só da esquerda, dos progressistas, e ele, um cara claramente culturalmente conservador, cristão, não sei se fundamentalista, mas sem dúvida nenhuma bem ardoroso em sua fé, e para ele cuidar do planeta tem uma dimensão transcendental e espiritual. Ele, diferentemente do Partido Republicano em sua maioria, diferentemente do Donald Trump, ele entendeu que existia uma razão tanto ética de cuidar do planeta, quanto uma razão econômica para fazer a transição para a energia solar e para a energia vinda de ventos, né? Energia eólica. Por quê? Porque essa transição permitiu que o preço da energia caísse muito. Muita gente pensa que essas energias são extremamente caras e a implantação ou a transição causaria um custo financeiro muito, muito elevado. Na verdade, nós já chegamos no ponto, nos dias de hoje, já há algum tempo, na verdade, que essas energias, você consegue produzir em abundância, o que reduz o custo, e você consegue também criar nas cidades, através delas, mecanismos de atração de pequenos negócios, porque você pode dizer para o pequeno negócio que a energia elétrica não vai subir. E muita gente pensa que a energia elétrica não é tão relevante para um pequeno ou médio negócio, mas dependendo do negócio pode ser muito relevante. Por exemplo, para chamados data centers, né, centros de data, de processamento de dados, que usam muitos servidores e consomem muita, muita energia elétrica. E esse tipo de empresa ligado a esse tipo de trabalho, muitas estão migrando para a cidade de Georgetown, que é a cidade onde o Dale Ross é prefeito lá no Texas, por causa dos baixos custos de energia de lá. Isso fez ele ficar conhecido nacionalmente. E, enfim, é uma história muito bonita e muito, enfim, que traz muita esperança para nós que estamos aí, precisamos de uma injeção de esperança. Aliás, eu queria comentar que eu de vez em quando vou fazer assim vídeos trazendo boas notícias, trazendo coisas boas como essa, porque ficar só falando de Olavo de Carvalho, Nando Moura, Bolsonaro, Mourão, Paulo Guedes, pode fazer mal para a minha saúde mental. Então, entendeu? Eu de vez em quando vou falar de Jeremy Corbyn, de Bernie Sanders, entendeu? De outras figuras no Brasil ou fora do Brasil, nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou na França, mas de vez em quando, não vai ser o tempo todo, eu vou trazer um pouco dessas
outras figuras aí espalhadas pelo mundo, inclusive o economista americano Richard Wolff, que eu não sei se ele é muito conhecido aqui no Brasil, mas é uma figura que tem uma contribuição, uma reflexão extremamente importante para o movimento progressista, além de outros, enfim. Eu vou fazer esse trabalho também de trazer coisas boas, sabe? Porque de coisa ruim a gente já está cheio. Então a gente tem que variar um pouquinho também, ter um pouco de higiene mental. Agora, o que é que eu fiquei sabendo sobre Bernie Sanders que eu não sabia? E isso me incomoda porque eu publiquei um artigo sobre Bernie Sanders, me incomoda um pouquinho, né? Recentemente na revista Saúde em Debate. O tema do artigo não era sobre questão de mudança climática, então talvez não fizesse sentido abordar ali. Mas eu não sabia que a primeira cidade da história dos Estados Unidos a ser 100% baseada em energia renovável foi Burlington, Vermont. E adivinha quem era o prefeito nessa época? Bernie. Bernie, que foi eleito e reeleito 3 vezes prefeito da cidade de Burlington, é considerado um dos maiores e melhores prefeitos da história da cidade. Enfim, a popularidade dele lá em Burlington é estratosférica, digamos assim. Até os conservadores votam nele lá em Burlington. Eu já comentei que em Burlington não era muito comum você ver cartazes no ano 2000, Bush, Cheney e Sanders para o Senado, né? Gente que votava em Bush, em Cheney e votava em Sanders para senador, e quando iam perguntar para essas pessoas, as pessoas diziam, não, Bernie está do nosso lado, né? Bernie, nós podemos discordar dele em várias questões culturais, mas nas questões econômicas ele está do nosso lado, nas questões de produção da cidade ele está do nosso lado, e por isso nós vamos apoiá-lo com certeza. Enfim, então Bernie fez esse trabalho extraordinário na cidade de Burlington, e foi a primeira cidade, e é uma das primeiras cidades, na verdade, do mundo a ser 100% renovável. Não sei se ela é a primeira, teria que olhar as datas, mas ela é uma das primeiras, né? E pelo grau de complexidade da cidade, sendo a principal cidade de um estado americano, é um fenômeno realmente extraordinário o que ele conseguiu fazer lá atrás. Que ele não foi prefeito de Burlington, não foi por agora, não. Tem bastante tempo, deixo vocês darem uma olhadinha aí no Wikipedia para vocês verem quando é que foi que ele foi prefeito de Burlington, mas já tem um tempinho, né? Enfim, e qual a importância de fóruns como o que Bernie está organizando lá nos Estados Unidos? Ele está reunindo pessoas que pensam sobre várias questões de forma diferente. Por exemplo, para esse prefeito republicano, a questão econômica foi muito importante para defender um caminho para energias renováveis. Uma outra coisa que ele disse que faz todo sentido é que os administradores públicos, aqueles que servem ao público, eles devem buscar as melhores informações possíveis. Então ele disse, olha, eu não sou cientista, mas se cientistas da NASA conseguem colocar o Mars Rover lá em Marte e trazer imagens de Marte para cá, em relação à mudança climática, eu vou acreditar neles e não em pessoas que não têm esse nível de informação ou esse nível científico. Eu falei alguma coisa muito parecida quando debati com algumas pessoas que negavam a mudança climática aqui no canal, que olha, você tem que debater, não é comigo não, que sou um historiador, um doutor em saúde pública, que entendo de política, que entendo desses aspectos, mas em outros aspectos, em economia, em ciência planetária, eu cedo aos especialistas das áreas respectivas. Não é que eu não tenho curiosidade, eu vou atrás desses assuntos, mas eu escuto os especialistas desses assuntos e formulo a minha posição dialogando e conversando com eles. Eu entrevistei aqui para o canal o Clark Chapman, que além de cientista consultor da NASA, é climatologista, enfim, uma pessoa que entende muito da questão climática e da mudança climática, e ele, consultor da NASA nesse aspecto, diz que os dados são absolutamente irrefutáveis nesse momento e que as dúvidas residem nos modelos, residem em quão rápido certas coisas vão acontecer, existem dúvidas, mas a dúvida não é
se está ou não acontecendo, ou se nós devemos ou não fazer alguma coisa. Está acontecendo e devemos fazer muitas coisas. A dúvida está em relação a detalhes dos modelos, porque nós estamos falando sobre o futuro, e sempre que se fala sobre o futuro e se tenta projetar, por mais informação que se tenha, baseado na forma como você faz isso aí, é lógico que o modelo não vai ser 100% preciso, né? Então tem isso. Eu fiquei muito feliz de ver lá nos Estados Unidos eles chamam de Town Hall, que seria uma reunião das pessoas da cidade para discutir, e nesse caso é mais especificamente um fórum de discussão sobre mudança climática, e Bernie está capitaneando isso aí. É interessante que Bernie já tinha capitaneado os salários absolutamente baixos que os funcionários da Amazon, do Jeff Bezos, lá, que é o CEO da Amazon, estavam sendo pagos para esses funcionários. E ele conseguiu, com muita pressão da sociedade civil, de movimentos sociais, aliás, um grande talento de Bernie é esse, ele consegue galvanizar as forças dos diversos movimentos sociais progressistas e de diversas fontes, inclusive de gente que não necessariamente concorda com ele em muitas coisas, mas para dizer, é injusto que a Amazon pague esses salários para os seus funcionários. E ele começou um projeto de que ele iria taxar a Amazon em todos os food stamps, que são cartões de alimentação que o governo dá para pessoas que ganham muito pouco. Ou seja, o governo estava financiando a Amazon e ele estava criando um projeto de lei para conseguir esse dinheiro de volta das corporações. Aliás, esse tipo de projeto de lei seria um barato aqui no Brasil também, muito legal. Para a gente conseguir dinheiro de volta, por exemplo, dos planos de saúde que muitas vezes se desobrigam e fazem com que o SUS pague certas coisas, né? A gente podia ir de volta atrás do dinheiro deles, né? E outras corporações que também fazem isso, seria muito interessante. Mas enfim, e ele fez isso e conseguiu muitos apoios, e o Jeff Bezos foi dobrado pela pressão do povo americano, de movimentos sociais norte-americanos e de outros lugares do mundo também, já que a Amazon é uma empresa internacional, embora a questão fosse o salário nos Estados Unidos. Então, Bernie vai provando aí que mesmo sem ter sido eleito presidente, ele consegue e continua conseguindo influenciar no debate público, ter impacto e contribuir para a vida lá nos Estados Unidos e no planeta, porque o que ele está fazendo por mudança climática beneficia nós brasileiros, beneficia todos os seres humanos do planeta. A questão da Amazônia no Brasil não é uma questão apenas brasileira, é uma questão do mundo. E isso é importante ter clareza, é uma questão mundial. Tem a ver com nossas riquezas, sim, naturais, mas tem fundamentalmente também a ver com a sobrevivência da espécie humana. Enfim, gente, era um vídeo que eu queria fazer para vocês, mais alegre, mais para cima, para a gente ter um pouco de equilíbrio e variedade aí no que a gente vai abordar, principalmente porque eu vou fazer alguns vídeos mais à frente aí que eu vou tratar de pessoas que estão fazendo coisas bem complicadas e chatas, e não quero ficar só fazendo isso, né? Quero também trazer coisas e notícias boas, tá certo? O vídeo da conversa inteira do Dale Ross com Bernie Sanders estará na descrição desse vídeo. E se vocês quiserem que eu pegue vídeos de Bernie, corte clipes curtos de 1-2 minutos para exibir aqui no canal, para exemplificar certas coisas, é só falar nos comentários que eu posso tentar fazer isso em futuros vídeos. Tá certo? Se você gosta do que eu faço, lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, que é muito importante para mim, e se lembrar em votar em mim no Desafio Melios, se vocês puderem. Tá certo? Até o próximo vídeo. Estou em contato aí com as parcerias, acredito que em breve nós vamos ver algumas coisas. Um abração.